A intenção desse episódio é apresentar um caminho de controle da verminose baseado na experiência aqui da chácara, bem da minha experiência profissional como veterinário. Nós criamos ovelhas aqui há 5 anos e esse caminho é uma construção, está sendo uma construção que exige tempo e é baseado na biologia e na compreensão de como que a natureza reage frente a essa ameaça. Os trabalhos recentes provenientes da Escócia, Universidade de Edimburgo, das mais antigas do planeta, melhor equipada, onde está o Roslin Institute, que clonou a ovelha Dolly décadas atrás, demonstram que animais que conseguem conviver com os parasitas são mais produtivos a longo prazo que animais resistentes. Veja bem, isso é uma novidade. Então, conviver com a parasitose é uma questão de produtividade, principalmente na questão a campo, na criação a campo, que é o que nós buscamos. Quando nós iniciamos a criação em maio de 2020, a gente trouxe 3 ovelhas de um rebanho orgânico que não recebia vermífugo químico. E isso foi importante para estabelecer uma população de refugia, que se chama. Parasitas que são sensíveis a vermífugos químicos, né? E essas ovelhas foram só acompanhadas através do FAMACHA, era uma ovelha adulta com 2 cordeiras recém-nascidas. E se houvesse qualquer ameaça, como houve, à medida que ela começou a ter uma alimentação melhor, veio de um período de seca, inclusive. O APG que eu fazia seguido, na época, demonstrou um crescimento muito rápido. Eu tratei ela com levamisol, um Hipercol, e curou. Ficou muito bem. Então, essa precaução, né, do objetivo de evitar o predomínio de parasita resistente é muito importante, principalmente quando tu começa uma criação numa área que não teve ruminante ainda. Então, busque animais de rebanhos que usem pouco ou nenhum vermífugo químico, para não trazer aquela carga de parasitas que já não nenhum vermífugo disponível no mercado funciona. E aí tu vai estar criando um problema sério. Então, isso é uma questão de que é preferível comprar animais de rebanhos que nunca receberam e que pode até ser chamado de pouco capricho do que aqueles animais que vêm de rebanhos que, em nome do capricho, são dosificados, são vermifugados a cada 30 dias, como a gente ainda vê essa propaganda. Fuja desse caso. Nós vamos ver aqui o que é um exame de APG, né, do Cordeiro Truco, o que ele nos diz, não sem nenhuma pretensão de que isso vai representar uma realidade, porque é um exame só, mas eu vou aproveitar ele para fazer uma interpretação e uma série de considerações, né, sem, sem nenhum objetivo de trazer alguma receita, alguma fórmula mágica, e eu recomendo que quem tiver dúvidas e observações que escreva nos comentários, que eu me comprometo a responder todos. E se houver necessidade de alguma referência científica para o que eu falar, as que eu estiver disponíveis eu envio sem problema nenhum. As soluções, né, contemporâneas dos apriscos para essa questão de confinamento, como apriscos elevados, ripados, confinamento, elas funcionam muito bem, mas elas dependem do investimento alto e da necessidade de mão de obra permanente, né? No caso a campo, a gente aqui já passou 30 dias sem ver os animais. Ficamos isolados na enchente de maio de 2024, ano passado. E graças a Deus, e um pouco de sorte também, mas pelo sistema não tivemos nenhuma morte de animal, nem nenhum caso de doença que necessitasse atenção. Então vamos ver aqui o tamanho da ameaça, procurar e compreender nesse exame aqui que tá bem marcado, aqui ó, o nome, um exame que foi feito do dia 17. Eu entreguei às 2 da tarde ao cordeiro de 2 meses e 10 dias. E às 20 para 6 eu já estava com a resposta.
O que que eu quero falar aqui da questão da minha experiência e do que a gente tem recomendado, né, por categorias. Vamos pegar essa primeira família aqui, que os Tricostrongilidae. Vou chamar família, talvez seja uma outra classificação científica taxonômica, mas para facilitar a compreensão. Aqui está o grupo que maior representa prejuízo para a ovinocultura. Aqui está os vermes da coalheira, o Hemoncus contortus, o Tricostrongylus axei e os parasitas também de intestino delgado, onde se absorve a proteína, né, dos ovinos. Aí entra Tricostrongylus columbiformes, Esophagostomus, Coppelia, né, Nematodírus. Então, são também parasitas que podem aumentar bastante essa contagem de OPG, ovos por grama, e que a gente tem uma base, por exemplo, aqui no caso de cordeiro, época de verão, que está bem nutrido, uma contagem de 1.000 seria preocupante. O truco está com 400, e aí isso já me deixa mais tranquilo, porque pelo menos esses parasitas que são mais difíceis de controle, que têm uma capacidade de contaminação de campo muito alta. Para vocês terem uma ideia, vamos botar um número nisso aí. Se tu botar 10 ovelhas em 1.000 metros quadrados, um campo que está zerado de verme, de ovos, uma resteva de lavoura de soja, por exemplo, uma resteva de lavoura de milho, tem nada lá. Tu bota 10 ovelhas em 1.000 metros quadrados, equivalente a 100 ovelhas instantâneas, né? Que vão ficar um dia. Equivalente a 100 ovelhas em 1 hectare. Uma carga moderada, de 10 a 15 mil quilos de carga instantânea. No dia seguinte, esse potreiro que estava zerado poderá ter de 20 a 30 mil ovos de eumintos por metro quadrado. Então aí é que e esses ovos poderão permanecer, como no caso do Nematodírus, meses, porque ele é dupla a casca dele. No caso do Tricostrongylus também um pouco mais tempo, meses talvez, dependendo da umidade do solo e do manejo, né, da cobertura do solo. Então tem uma série de fatores, não vou entrar muito a fundo nisso, mas isso sinaliza que o rodízio não resolve. Aqui a gente tem um manejo de pastoreio contínuo, e durante um tempo de controle através de fungos nematófagos, nós conseguimos manter esses níveis aqui nos cordeiros, com exames de 2 anos de acompanhamento, abaixo de 400, 300, 200, e se não totalidade, quase todas as ovelhas com essa contagem aqui zerada. Bom, vamos para a segunda categoria, que é para mim uma novidade, o crescimento, que é esse grupo aqui, dessa família de Rhabdidia. Aqui tem os parasitas ligados ao meio ambiente. Da espécie que eu já conhecia, o Strongyloides papilosus, é aquele parasita que ele penetra pela pele. Ele não vem pelo pasto, ele penetra pela pele. E ele tem uma possibilidade de viver também como uma certa uma evolução errática, que se chama. Ao invés de ele penetrar na pele no terceiro estágio, ele forma um quarto estágio e vive no ambiente, se acasalando, reproduzindo, produzindo ovos. Então ele vive solto, se alimentando de matéria orgânica. Então, quando tu começa a aumentar a tua matéria orgânica no solo, tu vai ter essa situação, começa a aumentar a população de parasitas ligados ao meio ambiente, entre eles o mais preocupante é o Strongyloides papilosus, porque ele também transmite pelo leite. Ele faz um caminho quando entra na pele, vai até o pulmão, entra na circulação, entra no sangue e vai pelo leite para o cordeiro. E mesmo esse cordeiro não pastando, ele pode estar infectado com esse parasita.